Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar como é que a extrema-direita meio que arregou após aquela fake news compartilhada no Twitter pelo Elon Musk e por outra figura ligada à extrema-direita global. Para quem não está sabendo o que está acontecendo, alguns dias atrás, bem especificamente no final de semana, né, entre sexta, sábado e domingo, a extrema-direita se mobilizou nas redes sociais, compartilhando uma foto dos protestos contra Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, pedindo impeachment da presidenta, e disse que esses protestos estavam acontecendo agora em mais de 120 cidades no Brasil e que os brasileiros estavam revoltados contra o presidente Lula, com a corrupção do governo, sendo que neste momento a gente não tem escândalos de corrupção no governo, diferente do governo Bolsonaro. Ao contrário, o que a gente tem neste momento de escândalo de corrupção são os escândalos das emendas parlamentares envolvendo deputados e senadores do PL, Partido Liberal, partido do Jair Messias Bolsonaro. E aí se convocou um ato para março, que até então está marcado para o dia 16 de março, e eles queriam pedir o impeachment do Lula nesse ato. O grande problema é que a narrativa do impeachment não colou e nem vai colar, porque não tem crime de responsabilidade cometido pelo presidente Lula e não tem motivo para se pedir o impeachment. Outro fator importante também é que, diferente do que aconteceu no caso da Dilma Rousseff, que culminou com o seu impeachment, hoje eu não acredito que o STF deixaria a mesma situação acontecer. Por quê? Quando a Dilma foi impeachmentada em 2016, ela não tinha cometido crime algum. Tanto que ela foi inocentada depois. Por quê? Porque não teve o cometimento do chamado crime de responsabilidade. Então, se fosse hoje, eu acredito que o STF... Deixa eu molhar o bico aqui porque a garganta ficou seca. Não veria isso de forma calada, como aconteceu infelizmente naquela altura, onde o próprio presidente na época do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, conduziu ali o processo de impeachment no Senado, fizeram ali, né, os senadores fizeram a gambiarra para Dilma não perder os direitos políticos, porque ficou claro que ela não tinha cometido crime nenhum naquela altura. E aí os bolsonaristas convocaram um ato para o dia 16 de março, mas mudaram a pauta. A pauta que eles queriam, que era o impeachment do Lula, pelo menos até este momento, né, dia 17 de fevereiro, a pauta que eles queriam era o impeachment do Lula. Só que percebendo que o impeachment do Lula não vai ter aderência, eles mudaram o foco para anistia do Bolsonaro e dos golpistas do 8 de janeiro. É engraçado, né, que eles são indivíduos que combatem a corrupção, mas eles querem acabar com a lei da ficha limpa, agora eles querem discutir uma lei que reduz o poder da Polícia Federal, porque eles estão sendo pegos os crimes que eles estão cometendo, né? Estão sendo ali articulando para isso. Estão articulando também para anistiar os golpistas, e para mim a anistia dos golpistas é bem engraçado, né? Por quê? Eles dizem que os golpistas são infiltrados do PT do 8 de janeiro, e que por conta disso o golpe foi organizado pelo PT e por Lula. Mas quem está pedindo anistia para os golpistas do 8 de janeiro é eles. Nós defendemos que os indivíduos continuem presos e aqueles que não foram condenados ainda, como o próprio Bolsonaro, sejam condenados. Então, como é que foram vários esquerdistas infiltrados no 8 de janeiro que organizaram e conduziram um golpe, se nós estamos pedindo a punição e a extrema-direita está pedindo a anistia desses indivíduos? É meio contraditório, né? Mas vamos entender aqui um pouco desses atos que vão acontecer agora em março, tá? Que inclusive é bem interessante. O Bolsonaro está em desespero total, meus amigos. Ele já entendeu que vai ser preso. A denúncia, inclusive, segundo algumas fontes de Brasília, deverá ser feita pelo Gonê entre hoje e amanhã, porque na quarta-feira o presidente Lula tem uma reunião com os ministros do STF. Aí, para não parecer que os ministros acabaram ali aceitando depois a denúncia contra o Bolsonaro e tornando ele réu porque o Lula pediu. Isso vai acontecer de todo jeito, né? É muita inocência imaginar que a extrema-direita não vai levantar essa teoria de conspiração, porque eles vão, tá? Não adianta imaginar que não vão, porque eles vão levantar assim essa teoria de conspiração, que tem uma perseguição contra eles, que o Lula pediu. Eles vão fazer isso, tá? Mas para evitar qualquer tipo de fortalecimento desse discurso, muita gente diz que é provável que o Gonê deva fazer a denúncia contra o Bolsonaro entre hoje e amanhã, entre a segunda e a terça-feira. E aí eles estavam com esse ato marcado aí para a pauta seu impeachment, mas mudaram a pauta já, tanto que tá aqui, ó. Bolsonaristas afinam e desistem de pedir impeachment de Lula. Ato do dia 16 de março será mantido, mas com outro mote, entre eles o pedido de anistia para golpistas. Veja detalhes. Eu vou trazer aqui o material do Julinho Bittencourt, eu vou pedir para o Gui colocar no comentário fixado ou em algum lugar aí o link para você acessar a matéria. Mas aqui é importante a gente trazer outro ponto, né? O Bolsonaro tá desesperado, como a gente já citou, que ele sabe que vai ser preso.
Tanto que ele está elevando as críticas ao STF, ao TSE. O que eu acho que ele quer, na verdade, é que se tenha um pedido de decretação de prisão preventiva dele antes. Eu, particularmente, como operador do direito, como alguém que estuda o direito, eu já entendi que o Bolsonaro já preencheu há muito tempo os critérios para ter contra ele a decretação da prisão preventiva. Os critérios estão claros lá. Vou até ler para vocês aqui, inclusive, no Código de Processo Penal. Tá aqui, ó, artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste momento, está em vigor para o Bolsonaro o que a gente chama de medidas cautelares diversas à prisão, que são os artigos, as medidas presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal. Já as medidas previstas no Código de Processo Penal no artigo 12 são essas aqui, ó, que é a prisão preventiva, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo, o Bolsonaro já preencheu esses critérios todos aqui. Só que o STF, na minha análise até em um preciosismo, tem decidido que só prenderá o Bolsonaro com a sentença penal transitada em julgado, que se acontecer a denúncia realmente neste mês, feita pelo Gonê, isso deverá acontecer até o final de dezembro, no máximo. Até o final do ano, na verdade, ali em dezembro aproximadamente. Pelo menos é a minha análise no máximo. Tá? Mas pelo que ele tem feito, os atos que ele está convocando, antidemocráticos, os ataques à democracia, as mentiras disseminadas em grupo do WhatsApp sobre influência estrangeira na eleição brasileira para poder o TSE e o STF se organizarem para ajudar a eleger o Lula, impedir a eleição dele, eu acho que este seria já mais uma vez motivo para se ter a decretação da prisão preventiva dele, mas o STF provavelmente não fará isso, tá? O STF só irá decretar a prisão preventiva do Bolsonaro em um caso muito grave, que para mim esse é, mas a análise deles não é tão grave, certo? O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados resolveram voltar atrás e não vão mais pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ato marcado para o dia 16 de março. Inclusive, isso também acho que tem a ver com a prisão do Bolsonaro. Como ele sabe que está se caminhando cada vez mais rápido a prisão do Bolsonaro, então se eles mudarem o foco para o impeachment, a discussão sobre a anistia, que é o que eles querem, vai para o ralo. Já foi, na verdade, não será aprovado, como a gente já sabe, mas eles querem manter essa tese. O evento, no entanto, será mantido, mas com um mote: fora Lula 2026, anistia já. As informações são do painel da Folha. Eles chegaram à conclusão do óbvio: o impeachment de Lula é algo muito improvável. Além disso, caso Lula fosse de fato impedido, o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, poderia organizar a base aliada com apoio do Centrão e ele se lançar à reeleição em 2026. A pesquisa Datafolha deu a expectativa aos aliados de Bolsonaro que Lula venha a definhar até o final do mandato e seja derrotado nas eleições de 2026, não 16, tá? Só que tem um racha na direita, como a gente sabe também, né? Envolvendo ali Zambelli, Nicolas Ferreira, o próprio Bolsonaro. E isso tem desorganizado o próprio campo deles. Racha na direita. O que há de concreto nisso tudo é um racha na extrema-direita. Deputados como Nicolas Ferreira e Carla Zambelli são contrários ao ex-presidente e mantêm a bandeira do impeachment de Lula. Bolsonaro, por sua vez, prefere ressaltar a defesa da anistia para ele, né? Não para os golpistas. Os dois blocos, no final das contas, estarão em palanques diferentes. Zambelli vai para a Paulista e o ex-presidente vai para a praia de Copacabana, no ato organizado pelo pastor Silas Malafaia, que perdeu o processo para mim, tá? Para atualizar vocês aqui. Depois eu trago mais detalhes, mas ele perdeu o processo que ele moveu contra mim, civil e criminalmente. Estou esperando só a publicação da decisão do transitado de julgado para falar algumas coisas, mas ele já perdeu o processo para mim, tá? Então, meus amigos, eles estão tentando se reorganizar porque eles já entenderam que eles não têm candidato para derrotar o Lula nem derrotar o Haddad. Tanto que se vocês pegarem as pesquisas que estão sendo feitas, elas não estão colocando mais o Haddad nas pesquisas. Por quê? Porque se coloca o Haddad, viabiliza o nome do Haddad como candidato em 2026. E eles não querem viabilizar o nome do Haddad. Eles querem que ou seja o Lula ou outro nome de um acordão dentro da centro-direita. Porque eles querem que o Lula apoie um candidato tipo Alckmin, né, nos moldes do Alckmin ou da Simone Tebet para concorrer, e que o Partido dos Trabalhadores não lance candidato ou que o Lula não apadrinhe o Haddad, algo que não vai acontecer. Se o Lula não for o candidato, é evidente que ele vai apadrinhar alguém do próprio Partido dos Trabalhadores e provavelmente esse alguém será o Haddad. Provavelmente será o Haddad. E eles estão tentando se articular para viabilizar o nome do Tarcísio, mas não vai rolar. Por quê? A gente mostrou aqui, inclusive, alguns dias atrás,
que está tendo a organização da extrema-direita para derrubar o presidente Lula de todo jeito, mas esqueceram de combinar com o povo. Por quê? Saíram ali as pesquisas, né, de que a aprovação do Lula não tá bem, que o Lula tá mal, que isso, que aquilo, que não vai melhorar, que não tem jeito, que o Lula vai perder a eleição. Só que eles esqueceram de combinar com quem faz as pesquisas em relação a entender alguns dados e com o próprio povo. Por quê? Naquela pesquisa que mostra ali, por exemplo, que a aprovação do governo Lula está caindo e a desaprovação aumentando, né? Isso é interessante, porque a aprovação caiu 11 pontos, mas a reprovação só subiu 7. Isso quer dizer o quê? Que nem todo mundo simplesmente foi desaprovar o governo, só não preferiu não opinar. Mas uma coisa que o Felipe Nunes traz aqui que é importante. Ó. Ele deixa claro na entrevista que ele concedeu, inclusive, para o Globo, que se a eleição fosse hoje, por exemplo, Lula venceria. Por quê? Porque nem toda a desaprovação ao governo migra para a oposição. O que isto quer dizer? Que não é porque as pessoas, parte da população está desaprovando o governo Lula, que vai votar no Bolsonaro, que vai votar no Tarcísio. Porque tem gente da própria esquerda que pode estar desaprovando o governo porque imaginou que o governo seria de uma maneira e está sendo de outra, mas que na hora de escolher o candidato em 2026, vota no Lula. Deixa aqui a sua opinião sobre isso. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal da Revista Fórum se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal também, o Historiador. Grande abraço, bom início de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!